municipal, estadual e nacional. Né? A gente somos, foi ótimo. Nós somos, né, também classe representativa também dos trabalhadores. Né? Existe um entendimento entre o sindicato e as classes, né, de trabalhadores, que aí eles vão permeando nesses espaços, né, que a gente vem tentando, né, desconstruir isso nesses espaços, porque o bloco sindical, né, fala que só eles que são a representação de trabalhadores, aonde nós, classe, também estamos na ponta representando. A gente não vai por minucinho, né? Os CRs, eles não têm essa questão do trabalho em si, da condição. A gente vai lá mais, a gente vê um todo hoje, mas a gente vai lá para o exercício da profissão. Isso sim é o trabalho dos conselhos de psicologia, né? Os sindicatos e os fóruns é que vão mais para esse minutinho da condição de trabalho, da precarização do trabalho, dos vínculos, que hoje é de fato, hoje mais de 60% dos psicólogos hoje, a gente está nas políticas públicas, mas cada vez mais precarizados. Eu conheço municípios de Pernambuco que o contrato dos profissionais de saúde, da assistência, seja qual for, da prefeitura, eles assinam um contrato como voluntários. Eu fiquei assim, passada quando eu soube. Eu disse assim, como assim? Os encargos, o salário, como é que é? Não, Lara, a gente assina como voluntário. Então veja, né, como é o despreparo também de uma gestão para o acolhimento também da nossa classe trabalhadora. Né? E assim, a gente precisa, né, do trabalho, de fato a gente vai, mas a gente precisa ter esse norte de luta, que a gente precisa também brigar pelos direitos da gente. A gente assinar um contrato voluntário e é o viés, né, aí da gestão federal, né, de fazer a questão do trabalho voluntário. Isso a gente está vendo na ponta. Quem assina como voluntário? Como assim voluntário? Como assim voluntário, Péricles? Mas é o contrato de trabalho que foi feito nesse município. Gente, como assim? Pois é. Aí como assim? Quer dizer, você recebe o salário, mas e o restante, né? Que a gente sabe que para fazer um contrato de um trabalhador, seja ele qual for, a gente precisa de encargos, de direitos, de INSS, enfim. Quando você assina como voluntário, você abre mão de tudo isso. Então esses são os vínculos, os vínculos, as PA bem grandes, que são às vezes oferecidos para nós trabalhadores. Esse contrato é que só garante o salário básico, não é isso? Ponto. Essa é uma realidade de muitos municípios. E há anos, décadas e décadas, que é assim. Exato. Mas Não se o só na área de trabalhador, psicologia, mas em outras áreas também. mas se o trabalhador for no site e quiser buscar seus direitos na justiça, tem todos os direitos garantidos. Tem que guardar, né? Porque eles não chamam de trabalho voluntário no contrato. É como se fosse um trabalho, um contrato de gaveta, né? É. Mas é voluntário mesmo. E assim, Dai, nesse município em específico, esse contrato é assinado por um ASC. Vê mesmo. Que absurdo. Né? Mas aí muitas vezes o profissional ele se submete a isso por precisar, né? Todo mundo precisa pagar as contas. Né? Olha, Mona chegou. Se quiser compor aqui, viu, Bahia, esteja à vontade. Né? Então, assim, é por isso a necessidade, né, da gente sim se organizar enquanto categoria, enquanto fórum, para poder sim legitimar as lutas. Né? Clodoaldo ele acompanha bem de pertinho, porque de fato minhas pernas ficaram bem pequenininhas. Né? Então, Clodoaldo que está mais à frente das discussões também do FNT SUAS e de toda uma conjuntura agora, né, para a eleição do CNAS. Eu fiz parte também como conselheira do CFP do CNAS, da gestão anterior.
A gente conseguiu também a reeleição enquanto Conselho Federal de Psicologia no CNAS, mas assim, à custa de muita luta. Né? Mas aí, Clodoaldo tem mais especificidade do que eu, que está mais lá na ponta do FNT SUAS. Assim, a disputa lá no CNAS, no FNT SUAS, né, é grande. Primeiro, o Conselho Nacional de Assistência, aí a sociedade civil só tem direito a 3 vagas, né? E aí a gente sai perdendo muito, principalmente a gente está vendo agora com esse governo, que não valoriza a sociedade civil, principalmente esses espaços de discussão, né, mais ampliados com a sociedade, e principalmente um espaço desse de controle social. E aí 3 vagas apenas é muito pouco, mas infelizmente a gente não tem como mudar isso agora. E aí a discussão que a gente estava fazendo no FNT SUAS era para ter uma representatividade maior dos trabalhadores da assistência, né, de quem é realmente trabalhador da assistência. Infelizmente não dá para fazer isso porque existe o grupo dos sindicatos, das frentes sindicais, como a Larissa falou, eles se acham os únicos representantes da classe trabalhadora. Mas quando você for olhar, não tem um trabalhador da assistência ali naquele segmento, né? Porque, como eu disse, ainda são poucas as prefeituras, os estados em que existem profissionais efetivos da assistência social. E aí, certamente, esses trabalhadores eles não participam do sindicato, não são sindicalizados e nem são eles que fazem parte da diretoria do sindicato ou de uma central sindical. E aí a gente fica sem ter uma representatividade legítima, né? E aí a grande discussão no FNT SUAS foi, agora para essa eleição, se o próprio FNT SUAS, que é o Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS, se colocaria como um candidato a um desses assentos no Conselho Nacional, mas devido a estrutura mesmo do fórum, né? Porque quem iria? Iria um trabalhador que não fosse de sindicato, mas seria algum que fosse realmente do SUAS. Mas o FNT SUAS ele não garante a estrutura para esse trabalhador estar participando de todas as reuniões que em breve vão voltar a ser presenciais. E aí o FNT SUAS se colocou apenas como eleitor. E aí ele seria o articulador dessa chapa que iria representar os trabalhadores da assistência. Só que, infelizmente, um bloco das frentes sindicais como eram maioria nos votos, se fecharam e não fizeram aquilo que o FNT SUAS em si acordou, que seriam representações que agora, no momento, realmente estão representando os trabalhadores do SUAS. É uma perda, mas pelo menos a gente ainda tem o espaço do FNT SUAS para fazer essa articulação, e aí a gente espera que essas entidades que estão lá no CNAS realmente façam aquilo que o FNT SUAS está acordando entre si. E aí, a gente pensando nisso, no FNT SUAS, a gente vê a importância de, nos municípios e no estado, a gente ter os fóruns municipais, porque é o fórum municipal e o fórum estadual que vai dar base para o FNT SUAS, para estar ali a categoria realmente de trabalhadores da assistência, falando em nome dos trabalhadores da assistência. É muito difícil estar nesse lugar, porque nem sempre é o lugar que a gente sempre está apontando, né, para as gestões. Né? Então, às vezes, acontece de fato da gente ser mal interpretado, né? Quando a gente chama, porque a gente vai para as mesas, né? Que a gente vai apontar os erros, às vezes até do próprio lugar onde a gente trabalha. Então, por vezes, a gente sabe de histórias que existem assédios para poder estar nessa representação. Pode, bem? Dá para ouvir? Todo mundo me escuta? Sim. Eu queria só pedir, se possível, vocês dois ficassem perto, a gente não vê não aqui atrás. Hoje a gente fica, menino. Mas eu vou falar. Fica até pedindo logo. Mas eu vou falar, por exemplo, sobre essa gestão. Às vezes a maior dificuldade de quem compõe os conselhos é porque muitas vezes os conselheiros é um conselho que é vendido à própria gestão. Então muitas vezes a gente não consegue avançar com as coisas. Quando a gente vê segundo as orientações do CNAS para ter um Conselho Municipal de Assistência, a gente vê que tem que ser algumas indicações pela gestão. Aí vem lá, representante de Secretaria de Saúde, Agricultura, eu estou falando do município que eu trabalho.
E aí, quando vê lá no final, representando a sociedade civil, a gente vê, por exemplo, são 4 vagas, 2 titulares, 2 suplentes e trabalhadores únicos, né, representando a sociedade civil. Aí, muitas vezes, essa parte, por exemplo, a maior parte de composição do conselho é exatamente pessoas de indicação direta do prefeito, direta de alguém, de algum cargo político. E quando se traz uma pauta para resolução de questões sobre a assistência, muitas vezes ninguém vota. Todo mundo, não, deixa isso para resolver outro dia. Por quê? Hoje eu sou presidente do Conselho de Assistência de Santo André. A gente teve uma pauta e um problema lá de transporte. Nós, profissionais, não tínhamos transporte para fazer visita na zona rural que a gente precisava chegar nesse pessoal. Então a gente já tinha falado com a gestão, a gente já tinha como pessoa, como trabalhador. E aí a gente colocou como uma pauta trazer essa questão do transporte do município. Antes da pauta chegar a ser falada, o prefeito ligou. Olha, coloca essa pauta aí, não dá certo não. A gente precisa resolver isso aqui por outro jeito. Aí eu fico me perguntando, o carro já está resolvido. Eu disse, tá, eu nunca vi uma gestão se resolver, nem foi votado, não foi feito nada porque o carro, imediatamente o carro chegou. Aí o que é que acontece? Tem-se ainda, infelizmente, essa força política, a gente vê isso na ponta. Começa pelo salário que a gente recebe. Gente, eu trabalho no município, eu não tenho vergonha de dizer não, eu ganho R$1.300. É isso mesmo. Eu trabalho no CAPS em Juazeirinho, que é a cidade onde eu moro, eu sou o único psicólogo do município inteiro. Eita, resolve tudo. E aí, Resolve um tudo, CAPS velho. que é referência para 5 municípios, para eu ganhar R$1.335. Aí agora eu jogo com o CRP. Quantas vezes a categoria já se reuniu para fazer movimentos como esse para um piso salarial? Porque os municípios... O que é que acontece? O valor que a gente recebe como profissional é um valor que a prefeitura acha que paga. Lá na região, por exemplo, Paraíba, falando, Juazeirinho, Soledade, Santo André, Assunção, junto do Seridó e vai pegando essa cidade tudinho. Tem uma associação de prefeitos, a ANCAP, que vez ou outra eles se reúnem na CNN em Brasília para discutir questões de salário, para discutir honorários, enfim, essas questões. E aí, quando você coloca lá os concursos, parece que é tabelado. É um preço só para todo mundo. Aí a gente olha, por exemplo, tem uma cidade, Picuí, cidade próxima também lá da Paraíba. Os profissionais concursados de lá, o salário é 2.900, 2.800, todos, aí vamos lá, quando olha para a quantidade de financiamento, né, da União e do Estado, é tudo município porte 1, mas com um incentivo maior do financiamento pela população. Ao mesmo